Regiane? Muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 20 de agosto, né, de 2018, está começando mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo aqui em nossos estúdios da TV Estação 26, Ciro Freitas, candidato a deputado federal, né, pelo Partido da Mobilização Nacional, PMN. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Faça a apresentação para o público poder te conhecer um pouco mais, Ciro. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez aqui na rádio. A rádio que cada vez está melhorando a audiência. A última vez que eu estive aqui teve uma repercussão muito positiva. E graças ao trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui, não só no intuito de divulgar, né, os candidatos, mas também o trabalho que vocês estão fazendo para a população de Ceilândia, em especial. Bom, as apresentações, então vamos lá. Eu sou o Ciro Freitas, eu sou candidato a deputado federal pelo Partido da Mobilização Nacional. O meu número é 3340. E eu sou do segmento da segurança pública, né, sou policial civil. Eu iniciei a minha atividade no sindicalismo, né, eu fui por vários anos diretor do Sindicato dos Policiais Civis e presidi a entidade de 2011 a 2014. Após o término da minha gestão, eu fui para a Federação Interestadual dos Policiais Civis da região Centro-Oeste, onde eu fui o vice-presidente, e lá fiquei 3 anos debatendo e discutindo a segurança pública, só que de âmbito nacional, né, e conhecendo as particularidades e as dificuldades da segurança pública nos estados, né, estados bastante complexos na segurança pública, como principalmente da região Sudeste, do Sul, do Nordeste. E isso, né, acabou me especializando nessa área. Correto. Eu sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Ciências Criminais e nós temos, né, propostas boas para melhorar a segurança pública, não só no âmbito nacional, mas a segurança pública aqui da capital federal. Uhum. Né, para poder falar de segurança pública, eu acho que seria interessante de explicar para o ouvinte e o telespectador de que o fenômeno, né, violência, que está ligado diretamente à segurança pública, o próprio nome já fala, segurança pública, que é um dever do Estado promover a segurança do público. Uhum. E a violência, lógico, é o fator, né, o objeto que a segurança pública tem que atuar. E eu costumo dizer nas minhas palestras de que temos sempre que fazer uma análise da violência quando analisamos primeiro as causas da violência, o que causa a violência, uhum, né, para depois saber também as consequências. Logo, então, causa, consequência, causa, consequência. Hoje, o que causa, né, o avançado índice de criminalidade e o que o cidadão, por que o cidadão está cometendo crimes, né? Então, vamos lá nas causas. certo. As principais causas são justamente a falta de justiça social. Uhum. Então, começamos aí pelo o que talvez não seja nenhuma novidade, né? Mas o desemprego causa, a questão de saúde pública, Sim. o primeiro emprego do jovem, Uhum. uma educação básica de qualidade. Então, tudo isso aí causa, né, falta de oportunidade da população, falta de oportunidade de crescimento, uhum, em alguma carreira. Isso tudo é a causa. E a consequência nós já sabemos também, que são os crimes, você perder o jovem para o crime organizado, você perder o jovem para o tráfico de droga, porque já que aqui fora o Estado não oferece condições de emprego, condições de ocupação, o crime organizado está de olho nesse jovem
e ele vai recrutá-lo para poder trabalhar para ele, que ele tem recursos financeiros para poder bancar essa mão de obra que para ele é muito barata. Muito bem. Esse é o candidato Ciro Freitas, candidato a deputado federal pelo partido PMN, não é isso? Partido da Mobilização Nacional. Certo. Ciro, são muitos problemas no Distrito Federal. Abordamos um agora muito perigoso, que é a da segurança pública, e nós temos sentido isso a cada dia. Especialistas dizem que é uma sensação de segurança que nós temos, mas não foi bem isso que aconteceu no último sábado, quando a polícia apreendeu ali próximo ao restaurante comunitário de Ceilândia, o senhor sabe disso, nessa ocorrência, um forte armamento e uma quadrilha especializada, com bananas de dinamite e tudo numa caminhonete blindada. Se eleito for, qual seria a sua principal marca que pretende deixar na segurança pública juntamente com seus pares, né? Sabendo que o senhor sozinho não vai governar, mas tem o governador, distrital, senador. Um pacto por Brasília, seria essa a ideia? Sem dúvida. Eu sempre defendo, principalmente, que os órgãos de segurança trabalhem na prevenção. Certo. Em primeiro lugar, tem que destinar tecnologia e serviço de inteligência na prevenção, porque a polícia, enfim, o aparato de segurança pública do Estado, ele tem que trabalhar para que o crime não ocorra, para que o crime não aconteça, porque é melhor evitar o crime do que depois você comemorar que você investigou e conseguiu prender aquele autor que causou uma catástrofe, um desastre, um crime de repercussão internacional. Então, isso aí não nos orgulha. Eu acredito que o que a população quer e espera né, dos governantes é que façam um trabalho voltado para a inteligência e tecnologia para evitar que o crime ocorra. Antes, até mesmo no momento que estiver planejando o crime, ele tem que ser punido. Hoje, a legislação nossa não pune. Entendo. Né? Então, nós temos muita dificuldade, porque a polícia, às vezes, evita que o crime aconteça, mas acaba soltando né? Aquele criminoso, porque a nossa legislação penal ela não permite punir o criminoso na fase de cogitação. Certo. Né? Coisa que lá fora, lá no exterior, nos países desenvolvidos, eles punem também mesmo quem está cogitando. E pune ele de acordo com o que ficou planejado, a repercussão daquele crime que eles planejaram e não conseguiram concretizar ele é punido. Entendo. Só que a nossa legislação hoje ela é falha nesse sentido. E nós estamos querendo ser aí o representante de Ceilândia, o representante do DF, para discutir esse tema e renovar as leis e modernizar as nossas leis e colocar de acordo com as normas dos países desenvolvidos. Nós percebemos que no Brasil, e mesmo em Brasília, são aplicadas legislações que já estão ultrapassadas, e nós temos que modernizar. Não vai adiantar fazer reformas no nosso... Sim, não vai adiantar fazer reformas no nosso código, mas um Código Penal de 1945, então fica... Perdão, em 1965, então não tem como dizer que estamos atuando, que a polícia está prendendo, estamos encaminhando para o judiciário situações ao ponto de serem julgadas, mas a hora que você vai analisar, fazer o enquadramento do fato criminoso com a legislação que nós temos, você vê que essa sensação que você se referiu aí, de segurança, ela é ilusória. Ela realmente ela não transcende ao ponto de que a população se sinta seguro. Em relação à educação, o senhor, por exemplo, dentro da segurança pública, que foi abordado por ti agora há pouco, em relação a essa situação, a educação ela pode ser aliada principal para minimizar o efeito da violência, para os nossos jovens na escola aprendendo uma matéria, uma profissão? A questão da educação, ela também é outro fator que
que ele é um ente que transforma a sociedade. Certo. A educação é um dos principais e ela está ligado diretamente com a segurança pública e com a violência. A falta de oportunidade que o jovem sai da escola, seja do ensino médio ou seja da faculdade, ele entra não como capacitado para o mercado de trabalho, certo. Mas apenas, simplesmente, como mais um desempregado. Sim. Então, políticas públicas devem ser direcionadas dentro da vocação desse jovem, recém-saído da escola. Como, por exemplo, nós temos uma proposta, né, uma plataforma digital que pode capacitar esse jovem caso ele queira ser um microempreendedor. Né? Então, assim, ele pode seguir um caminho, né? Os formandos recentes, aí, seja em administração ou aqueles que queiram montar um pequeno negócio, ele tem que aproveitar aí, o último ano dele para poder se capacitar, no mínimo receber um treinamento, uma qualificação, caso ele queira abrir o próprio negócio. Hoje, existe aí experiências aí mal sucedidas, né? Porque o jovem sai da faculdade, sai do ensino médio e quer empreender, mas ele não tem aquela qualificação, não tem o conhecimento do mercado e muito menos da atividade com que ele tem que investir. Então, a educação, emprego e segurança pública, eles estão sempre próximos e nós temos que fazer um trabalho direcionado para esse núcleo para evitar as consequências depois no futuro, que são construção de penitenciária, aumentar o efetivo policial, entre outros. Então, o senhor é a favor da educação integral o dia todo? Olha, eu já fiz um estudo, fiz um levantamento. A minha coordenação de campanha, ela fez um estudo junto com os docentes, e o estudo que eles apresentaram é que a educação integral para o jovem, ele produz, sim, resultados positivos, mas só que ele penaliza os professores, porque os professores precisariam aí, como a grade horária deles, a jornada é apenas de 4 horas, precisaria de aumentar o contingente de professores. Ou, se dobrar a jornada de trabalho, esses professores vão ficar extasiados, né, com a carga excessiva de trabalho. Nós temos que promover situações, nós temos que fazer com que esse horário integral ele funcione de forma a não penalizar o professor. Mas não tenha dúvida que é um caminho a ser seguido. Muito bem. Este é a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo aqui nos nossos estúdios o Ciro Freitas, candidato a deputado federal. Ciro, em relação à saúde do DF, o que poderia ser feito para minimizar essa catástrofe que nós estamos vendo dia após dia? A saúde pública do DF, em primeiro lugar, ela precisa urgentemente passar por uma auditoria. Todos nós sabemos que existem várias fontes de recurso, em especial por ser da capital federal, e nós não estamos vendo para onde está indo todo esse investimento. É impossível de acreditar que uma cidade como Ceilândia, por exemplo, que tem uma explosão demográfica tão grande, hoje é um dos maiores centros populacionais do Distrito Federal e possui apenas um hospital público. Nós temos que pensar, e caso eu seja eleito para deputado federal, nós vamos buscar orçamento para poder, no mínimo, abrir mais 2, mais 3, mais 4 hospitais, porque a população cresceu e o Estado não cresceu o suficiente para atender toda essa população. Existem algumas propostas, alguns programas que nós estudamos também, como, por exemplo, em São Paulo foi implementado um sistema de parceria público-privada, em que os servidores da iniciativa privada, eles, no final de semana, eles funcionam apenas por sistema de plantão.
E esses profissionais, esses médicos, enfermeiros, esses anestesistas, psicólogos, eles prestam serviço no horário contrário, né, da jornada normal nos hospitais públicos. Uhum. E isso aí conseguiu, pelo menos, com que a população fosse atendida, caiu em quase 60% os atendimentos ambulatoriais, ou seja, aquela leitura que o médico faz dos exames médicos, tal, né, que é o que está sobrecarregando os hospitais. Então, assim, são ideias, né, que basta ter criatividade. Agora, aumentar toda a estrutura do sistema de saúde da capital federal, isso aí tem que ser a prioridade. Exatamente. Em relação à questão da saúde ainda, o que o senhor está achando dessa situação lá do hospital de base? Poderia ser feito? O senhor vai continuar apoiando? Apoiaria esse tipo de situação? Olha, o que está acontecendo lá no hospital de base é muito interessante, porque antes quando não era o instituto, Sim, não tinha verba para nada, os equipamentos quebrados, falta de manutenção, elevadores quebrados, lavanderia não funcionava. Aí agora começou a aparecer dinheiro, a hora que mudou a gestão. Uhum. Certo? Então, isso são fatores relevantes que a população tem que acompanhar e fazer uma análise se realmente melhorou ou piorou. Eu, na minha opinião, eu vou insistir. Precisamos de mais hospitais, né? Precisamos de mais hospitais de bases, Uhum. precisamos de mais hospital de Celândia, mais hospital de Taguatinga, e temos que ampliar a rede. Isso é gasto para o Estado? É gasto para o Estado. Mas a fonte de recurso, o que ele arrecada, tem condições de mantê-lo. Basta apenas auditar as contas e organizar o sistema. Esse aí é o ponto que nós vamos defender durante toda a nossa proposta de campanha agora, para essa campanha nossa agora para deputado federal. Muito bem. Ciro, outra pergunta que eu quero fazer, mudando do assunto da área da saúde, né, eu espero que o senhor volte outras vezes para a gente poder aprofundar mais isso aí, as suas propostas para o governo do Distrito Federal. Em relação são 300 desemprego, são 300 mil desempregados agora, infelizmente. Essa crise econômica que tomou conta de todo o país, mas vamos olhar aqui no nosso quintal. Existe uma falha dos nossos governantes, tanto Senado, governo, Senado, deputado federal e distrital, não perceberem e fomentarem a área industrial de Brasília e no entorno? Com certeza. Nós observamos que existem várias isenções para a instalação de fábricas, principalmente na região do entorno e em Goiás. Só que a capital federal, ela por ser uma capital administrativa, ela foi planejada para abrigar servidores públicos, e hoje o público maior é justamente esse, é de servidores públicos. E aí a mão de obra, praticamente, ela migrou para o estado vizinho, devido à falta de oportunidade que o Distrito Federal oferece. Certo. O desemprego, na verdade, ele é um fenômeno não só que é particular aqui do Distrito Federal, como é um fenômeno nacional e talvez até mundial. Sim. Então, nós precisamos de ter muita inovação, nós precisamos de ter muita criatividade para superar isso. Primeiro, nós temos que melhorar a economia, né? Em um ente federado, como é o Distrito Federal, em que tem mais servidores públicos e menos indústria, então nós temos que privar pela valorização dos servidores públicos, questão de manutenção, né, dos seus salários e gerar oportunidades. Eu acredito que um dos meios que nós podemos apontar como solução seria fomentar a criação de novas empresas, principalmente as pequenas empresas, aquelas empresas de bairro. Sim. Essas que geram 2, 3, 4 empregos. E hoje nós não vemos nenhum incentivo, nenhuma motivação para esses empresários em ampliar os seus negócios. O que nós vemos aqui em relação ao comércio, principalmente aqui na área de Celândia e Taguatinga, é uma
É uma briga de cachorro grande, como se diz, né, o dito popular. Porque cada vez os maiores, as grandes empresas estão aumentando, estão ganhando isenções fiscais. Né? O que nós presenciamos hoje aqui é uma invasão do mercado de atacado, né? Não só no âmbito dos supermercados, mas nós vemos também aí no ramo de material de construção, de cosméticos, entre outros. Isso por quê? Porque eles ganharam isenções fiscais e os pequenos não foram contemplados com o mesmo benefício. Né? Então, uma grande solução aí seria nós fomentarmos a geração de emprego no ramo do comércio. E em relação aos impostos, seriam reduzidos? Haveria um incentivo nesse sentido? Pretende ser eleito, sentar com seus pares para debater em relação a minimizar esses, para que mais investidores venham? Com certeza. Isso aí, as isenções, elas terão que ser negociadas. E uma das reformas tão esperada, que a população está esperando e que o próprio governo já está agendando para fazer, a partir da próxima legislatura, trata-se da reforma tributária. Sim. Essa reforma tributária não significa criar mais impostos, e sim otimizar, organizar o sistema. O nosso sistema tributário ele é extremamente complexo. Né? No âmbito da faculdade, tinha vários colegas que falavam, direito tributário, eles corriam e faltava aula, né? Porque realmente é muito complexo você entender tanta coisa tributada no Brasil. Né? Se você compra um pãozinho na padaria, se você usa um estacionamento, se você compra qualquer bem de consumo, tudo isso é tarifado, tudo isso possui um imposto e você não vê retorno. É outro sistema que tem que ser revisto. Né? Nós iremos propor várias reformas do Estado, eu não sou contra, o Estado tem que se modernizar, mas ele primeiro o Estado tem que organizar, em primeiro lugar, a forma de tributação, a forma de arrecadação, e não só na reforma tributária, mas também na reforma previdenciária, de que antes de que qualquer trabalhador suprima o direito dele, o Estado tem que se modernizar e tem que se ajustar, em primeiro lugar, para depois iniciarmos as reformas. E, diante dessa situação, pegando na parte econômica, a agricultura, ela entra também. Qual seria justamente em relação a esse projeto que o senhor tem para poder apresentar? Aí, no caso, o que aconteceu? A nossa população está muito urbana. Sim. A população está migrando do campo para a cidade. E isso já vem acontecendo há mais de 30 anos. Então, o agricultor ele está desmotivado na produção. É necessário criar políticas públicas para poder motivar e criar medidas que possibilite o fomento dessa geração. Porque o desemprego no campo já atingiu também uma situação alarmante devido à mecanização da mão de obra. Sim. Por um lado, foi positivo, porque simplesmente exterminou aquele trabalho tão penoso, aquele trabalho quase escravo dos agricultores que fazia a coleta de cana, entre outros, mas, em contrapartida, gerou um desemprego muito grande. Então, é necessário direcionar políticas públicas e motivar esse cultivo dessa área, das poucas que restam, destinada para o cultivo, de forma que tenhamos, né, sempre produtos frescos na mesa do consumidor e que não tenha que pagar fretes exorbitantes que venham de outros eixos, de outros estados. Até porque, por exemplo, aqui no Distrito Federal percebemos que existe uma grande burocracia em relação ao pequeno produtor. Eu, por exemplo, sou testemunha disso porque eu tenho um projeto de piscicultura que, para tentar conseguir alguma coisa, é uma burocracia muito grande, impedindo, inclusive, que chegue à mesa de creches, inclusive de escolas carentes,
Ciro, que conste aqui, alimento de primeira qualidade como o peixe, né? Então, resta a sensibilidade do governo em entender que a coisa pública é pública e a coisa privada é privada. Então, não adianta tentar na base da força. Espero que com a renovação que vem agora para a Câmara Federal e Distrital e Senado, os gestores possam cuidar disso com mais atenção, né? Roberto, eu te pergunto, qual é o incentivo que você tem para você criar os seus peixes lá? Nenhum. Pois é, então, é nesse sentido que nós estamos criando, né, novas bases de apoio, porque nós estamos vindo com a proposta totalmente nada pronto, assim, propriamente pronto. Estamos planejando a nossa campanha justamente vindo na renovação, no novo, e estamos querendo abarcar novas bases de proteção justamente de pessoas como você, que está passando pela experiência, né, de empreender, né, de ter a sua subsistência, vamos dizer assim, através de um ramo, e que o Estado simplesmente não se preocupa com isso. Pois é. Né? Então, o nosso propósito é criar, elaborar leis, né, ou aprimorar as já existentes, de forma que realmente essa lei seja cumprida e você seja beneficiado com isso. Aliás, não somente eu, mas como um cinturão verde de Brasília, que, aliás, as coisas estão bem difíceis por conta dessa crise hídrica que houve. Muitos produtores diminuíram os seus plantios, na verdade, na área do campo, no que tange hortaliças, tudo isso, né? E eu espero que haja realmente uma flexibilização atual do governo. Ciro, em relação a outra questão que nós estávamos debatendo, em relação à juventude, né? A juventude. Como é que você pretende trabalhar com essas crianças? Aqui já foi falado sobre educação, empreendedorismo, mas a nossa juventude, em relação a isso, como pode ser feito? A juventude, nós temos que entender que nós estamos na era da informação imediata. Sim. O jovem, ele é muito ansioso e ele quer as coisas para ontem. Né? Então, ele é muito ansioso. E de nada adianta você tirá-lo, né, dessa nova forma, né, que a sociedade criou, que é a tecnologia. Sim. Não vai adiantar nada você privar o jovem dessa nova tecnologia, e sim inseri-lo nesse contexto. Né? O que nós pretendemos em relação à juventude é envolvê-lo de forma a não desestimulá-lo aos estudos. Os países mais desenvolvidos estão já muito avançados em relação ao estudo de novas tecnologias, de inovações, e o Brasil ainda está praticamente paralisou nesses últimos anos, devido a todos esses fatos políticos que ocorreram aí, de investigações e desvios de verba pública, entre outros. E o jovem, ele tem que ser inserido nas novas tecnologias. Certo. Nós, lá na Câmara Federal, nós vamos incentivar que tenha assim, um network, em especial com esses países, de forma a que eles possam contribuir com o ensino nas faculdades, nas universidades, dessa tecnologia de ponta, né, que hoje se comenta muito em inteligência artificial, veículos autônomos, e essa tecnologia nós estamos longe dela, e devido a todo isso que aconteceu, o Estado simplesmente paralisou nessa área de tecnologia. E o jovem, ele está carente, ele fica ansioso para que se insira logo nesse mercado de trabalho. Até porque houve redução nos investimentos na educação ao longo de 14 anos do governo. Ficou uma herança onde as universidades federais, por exemplo, viraram postos ideológicos de uma bolha ideológica política, né, partidária. Então, o campo tecnológico brasileiro estagnou de uma certa maneira, né? E o que você tem a dizer, então, em relação a reformas do Estado, Ciro? Como você acabou de frisar,
tem até um candidato que está propondo uma escola sem partido, né? Porque quando se valoriza demais reformas agrárias, invasão de terra, isso tudo, o desenvolvimento fica em segundo plano. Uhum. E nós passamos por um período aí não muito positivo para essa área da inovação. Uhum. E o que nós vamos propor é isso, é o desenvolvimento e esquecer e andar daqui para frente, caminhar daqui para frente com novas tecnologias. Progresso, né? Ordem e progresso. Exatamente. E em relação à reforma do Estado, no caso, qual seria a sua plataforma? As reformas do Estado, como eu te falei, nós estamos muito atrasados, nós temos que, não só reforma previdenciária, que inclusive foi objeto de muito debate agora, ainda esse ano, e nós somos favoráveis pela reforma, pela modernidade, mas que primeiro, nós temos que primeiro organizar a nossa casa. O Estado ele tem que rever muitos pontos, porque ainda existe muitos desvios, ainda existe pessoas ainda que estão se beneficiando com o sistema apenas por conhecer como é que funciona o sistema e burlar o seu sistema de controle. Então, em primeiro lugar, nós temos que organizar o Estado para fazer as reformas que a população está precisando. Seja a reforma tributária, a reforma do Estado, a reforma do judiciário, a reforma policial, que o sistema policial hoje ele já está obsoleto e é público e notório que ele não funciona mais, senão o crime organizado não estava tão avançado. Você mencionou aqui essa apreensão que ocorreu lá em Ceilândia. Isso já é um sinal claro que o crime organizado está entrando na capital federal e está só aguardando ordens, provavelmente de dentro de uma penitenciária, para executar o seu plano. Tá? Então, o Estado, no caso a Polícia Civil, em especial do Distrito Federal, ela tem esse monitoramento, ela faz um rastreamento. Vez ou outra, nós vemos operações policiais sendo cumpridas dentro dos presídios, mas vai chegar um momento que vai ter uma falha, vai ter uma falta de informação, alguma coisa do gênero, e algo muito mais grave pode acontecer aqui. Muito bem. Ciro, gostaria que você falasse aí com o público que nos acompanha aqui pela TV Estação 26, o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo aqui em nossos estúdios Ciro Freitas, candidato a deputado federal. Gostaria que você deixasse um recado aí para a população do Distrito Federal, como um todo. Ok, Roberto, mais uma vez gostaria de agradecer aqui pela oportunidade. Gente, acreditem na política. Muitos aí, né, muitos eleitores estão insatisfeitos. A hora que fala de política, eu acho que o grande desafio dessas eleições vai ser convencer o eleitor para ir comparecer nas urnas. Porque diante de tanta roubalheira, de tanta pouca vergonha, de tanta enganação, né, promessas não cumpridas, mentiras. Então, o povo vai ficando descrente. Mas acreditem que tem pessoas boas e bem intencionadas, pessoas honestas, tá, e dispostas a representar bem o público. Eu sou morador de Ceilândia, né, conheço bem os problemas aqui da cidade. Eu sou oriundo da segurança pública, nós estamos com um projeto de reforma também do sistema policial. Acreditamos que temos que modernizar a carreira, né, não só da Polícia Civil, mas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, e essas reformas ela tem que começar de dentro para fora. Não acreditem em programas de fácil solução, alguém que possa chegar e falar assim, eu tenho a solução para o problema da segurança pública. Isso não acontece da noite para o dia. Isso tem que ser debatido com a sociedade. Nós temos que resolver primeiro as questões sociais, junto com a polícia. A polícia não vai conseguir resolver, ela isoladamente, todos os problemas da segurança pública. Quando se fala em trabalhar de forma coordenada e articulada, não é só a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, e sim todos os entes do Estado que contribuem para que exista a violência.
Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui e... Vai falar seu número também, pode falar o número e partido, tá? Ciro Freitas, Partido da Mobilização Nacional, e o número é 3340. Muito obrigado a todos. Esse é o Estação Entrevista, oportunizando a você que conheça o seu pré-candidato. Pois, do jeito que está, Brasília já não aguenta mais, é necessário renovação. E o compromisso do nosso programa é oportunizar que você conheça o candidato e as suas propostas para o Distrito Federal. Este foi o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Recebemos aqui em nossos estúdios Ciro Freitas, candidato a deputado federal. Então, fiquem com Deus e até a próxima semana com mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Boa tarde.